Olá pessoal, já estamos no ar com mais uma edição do Jornal da Plan. Eu quero lembrar a todos que estamos também no Facebook, Instagram e YouTube. Para acessar as redes sociais da TV Plan, no Facebook, facebook.com/tvplanweb, no Instagram, @tvplanpc, youtube.com/tvplanhd. Começamos o jornal de hoje com a editoria policial, porque foi sepultado neste domingo no Cemitério Parque, aqui em Poços de Caldas, o corpo de David Paulo Pereira, de 20 anos. O jovem morreu no sábado após ser atingido por vários golpes de faca por um homem de 19 anos. A Polícia Civil de Minas Gerais informou que investiga o crime ocorrido no terminal rodoviário da cidade. Durante a ocorrência, um motorista de ônibus de 55 anos sofreu ferimento em uma das mãos ao tentar intervir na agressão. Segundo as investigações iniciais, o suspeito, de 19 anos, teria se envolvido em um desentendimento com a vítima e, em seguida, a perseguiu armado com uma faca, desferindo os golpes que causaram a morte. Após o crime, ele foi localizado e preso em flagrante pela Polícia Militar, apresentando ferimentos relacionados à ocorrência. A perícia da Polícia Civil constatou múltiplas perfurações no corpo da vítima, a faca utilizada no crime foi apreendida, o caso segue sob investigação para o completo esclarecimento dos fatos. Um incêndio atingiu uma residência na manhã desta segunda-feira no bairro Vila Graziani, em Andradas. O corpo de bombeiros foi acionado e encontrou um dos quartos da casa tomado pelas chamas, além de intensa fumaça espalhada por todos os cômodos do imóvel. Segundo a moradora, uma motocicleta elétrica estava sendo carregada no quarto onde o fogo começou. A suspeita é de que um curto-circuito no equipamento ou no sistema de carregamento tenha provocado o incêndio. O cômodo também possuía grande quantidade de materiais combustíveis, como cama, guarda-roupa e outros móveis. Os bombeiros desligaram a energia elétrica da residência, controlaram as chamas e realizaram a ventilação do imóvel para a retirada da fumaça. Em seguida, foi feito o trabalho de rescaldo para evitar novos focos. Ninguém ficou ferido. E um capotamento na rodovia MG 179 deixou 2 pessoas feridas na tarde deste domingo, no trecho que liga os municípios de Machado e Alfenas, próximo ao bairro Santo Antônio 1. O veículo seguia no sentido Machado quando saiu da pista, capotou e caiu em uma ribanceira às margens da rodovia. Uma equipe do Corpo de Bombeiros, que retornava de um atendimento no distrito de Douradinho, passava pelo local no momento do acidente e iniciou os primeiros socorros. 5 pessoas ocupavam o automóvel. O resgate contou com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, de Machado. 2 das vítimas foram encaminhadas a um hospital da região para avaliação médica detalhada, enquanto os outros 3 ocupantes receberam assistência no próprio local e foram liberados. Não houve registro de mortes. O sarampo voltou a avançar na América do Norte, acendendo um alerta para os milhares de brasileiros que planejam viajar para a Copa do Mundo de 2026 e também nas férias do mês de julho. Infectologistas reforçam a importância crucial de atualizar o esquema vacinal antes do embarque, uma medida essencial não apenas para evitar infecções no exterior, mas também para impedir a reintrodução e a circulação do vírus em território brasileiro no retorno das viagens. A nossa equipe preparou uma reportagem. Brasileiros que pretendem viajar para assistir os Jogos da Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá devem redobrar a atenção com a vacinação contra o sarampo. Os 3 países registraram aumento no número de casos da doença considerada altamente contagiosa. A gente tem observado um aumento no número de casos de sarampo na América do Norte, principalmente nos Estados Unidos. O que a gente observa é um aumento, né, da
recusa vacinal, né? As pessoas, elas têm se pautado, né? Não pela ciência, mas por notícias aí falsas, por, né, fontes que não são fidedignas e não estão se vacinando. E a causa disso é o ressurgimento de doenças que antes estavam controladas. Então, principalmente nos Estados Unidos, a gente tem um aumento no número de casos de sarampo. Então, por isso que o viajante, né, vai ter aglomeração, vai ter aeroporto, vai ter avião, e o sarampo é uma doença altamente transmissível. Então, é muito importante, quem for viajar, colocar a sua carteirinha em dia, não só para o sarampo, existem outras doenças que o adulto também tem que estar, né, em dia, mas principalmente do sarampo, por ser altamente transmissível e também porque tá tendo esse aumento aí no número de casos na América do Norte. O principal risco está entre pessoas que não completaram o esquema vacinal. Somente em 2025, o México registrou mais de 6 mil casos da doença. Os Estados Unidos contabilizaram mais de 2 mil casos de sarampo. E já o Canadá perdeu a certificação de país livre do sarampo. É por via aérea, né? É por gotícula. Então, a pessoa que tosse, espirra ou fala, ela elimina, né, esse vírus no ar e aí a gente tem, né, o contato. E ninguém mais está usando máscara, né? Então, acaba que a gente fica vulnerável e é uma doença altamente transmissível. Então, por isso que é importante colocar a vacinação em dia, porque existe essa forma de prevenção que é segura e eficaz. A preocupação das autoridades não se limita aos viajantes. O retorno de pessoas infectadas pode favorecer a reintrodução do vírus no Brasil, que em 2024 recuperou o status de país livre da circulação endêmica do sarampo. Desde crianças, jovens e adultos, antes de viajar é necessário conferir a carteira de vacinação. É importante olhar a carteirinha, precisa de ter pelo menos 2 doses, né, depois de 1 ano de idade. E adultos tem que ter pelo menos 1 dose, né, até 40 anos. Então, quem não se vacinou precisa, né, começar do zero o esquema e depois que voltar, refaz. Agora, quem tem 1 dose precisa se vacinar de mais 1 dose, aí coloca em dia, né, vamos dizer, faz o reforço que é importante. Crianças, né, a partir de 1 ano de idade, então são feitas 2 doses. Adultos precisam de ter 2 doses da vacina até 29 anos e acima de 29 anos, pelo menos 1 dose da vacina. Entre os sintomas estão a febre alta, manchas vermelhas, coriza, tosse e conjuntivite. Por ser uma doença altamente transmissível, a prevenção continua sendo a melhor estratégia para evitar novos surtos. Sarampo, ela pode se manifestar por manchas na pele, né? Então são manchas avermelhadas na pele. A pessoa pode ter um quadro respiratório junto. Uma das complicações do sarampo é a pneumonia, né? Então existe uma pneumonia causada pelo vírus e depois isso pode ter uma contaminação secundária e isso pode virar uma pneumonia bacteriana. Então é importante, né, ficar atento aos sinais e sintomas, que seriam essas manchas na pele, quadro respiratório e pode dar também uma conjuntivite, como se fosse uma conjuntivite. Os olhos, eles ficam avermelhados. É uma dos sinais também que a gente fica atento a sarampo. Aline Rodrigues, para a Plan. E antes do intervalo, nós vamos com um recado aqui no Jornal da Plan. Em meados de 2008, nascia a Audiens Aparelhos Auditivos, que hoje faz parte da história de Poços de Caldas, ajudando pessoas a ouvir melhor, comunicar com mais facilidade e viver com mais qualidade de vida. Uma história construída com dedicação, confiança dos pacientes e parcerias e profissionais qualificados para um atendimento humanizado e personalizado. A Audiens tem a missão de cuidar da audição com honestidade, inovação tecnológica e respeito a cada história de vida. Como anda a sua saúde auditiva? Ouvir bem faz bem. Em Poços de Caldas, na rua Mato Grosso 187, telefone WhatsApp 35 3713 6795, unidades também em Mogi Guaçu, Itajubá e em breve na cidade de Andradas. Siga no Instagram @Audiens Aparelhos Auditivos e fique por dentro das campanhas exclusivas. E entrando em contato, dizendo que é um telespectador da TV Plan, a sua avaliação é gratuita. Audiens, a sua melhor opção para o cuidado com a sua saúde auditiva. Intervalo, daqui a pouco a gente volta com a segunda parte do Jornal da Plan.
Celular no boleto, com R$ 150 de entrada e parcela de até 18 vezes? Você não ouviu errado não. Aqui na Sertaneja isso é possível. Porque comprar celular na Sertaneja é simples e fácil. Não tem enrolação, não tem enganação. É jogo rápido, tudo pensando em você. Corre uma de nossas lojas e saia com seu celular novo em um piscar de olhos. 4 diferenciais que fazem do Sou a melhor escolha para cuidar da sua gestão de saúde e segurança no trabalho. Primeiro, atendimento in company. O Sou vai até a sua empresa realizar exames clínicos e complementares, reduzindo o deslocamento dos seus colaboradores e otimizando o tempo de todos. Segundo, equipe multidisciplinar. No Sou, seus colaboradores são atendidos por uma equipe composta por fisioterapeutas, fonoaudióloga, técnico e engenheiro de segurança do trabalho, além de enfermeiros e médicos do trabalho. Por falar nisso, o terceiro diferencial: a equipe com maior número de enfermeiros e médicos do trabalho do mercado. Profissionais qualificados, especializados em medicina ocupacional e segurança do trabalho. Quarto diferencial: a maior e mais completa rede de prestadores credenciados. Sou saúde ocupacional com a qualidade Unimed. Jornal da Plan de volta nesta segunda-feira, dia 15 de junho. E antes de prosseguirmos com as notícias, tem recado. No Prado Supermercado você encontra tudo o que precisa para oferecer a melhor qualidade para sua família. Hortifruti com verduras, legumes e frutas fresquinhas, padaria com pães, bolos, tortas e muito mais, tudo fresquinho ao longo do dia. Açougue com uma grande variedade em carnes e cortes especiais. E além de encontrar a melhor qualidade, no Prado Supermercado você ainda conta com promoções imperdíveis diariamente para economizar de verdade. E você pode receber essas ofertas pelo WhatsApp ou acompanhar pelo Facebook e Instagram do Prado Supermercado. São 2 lojas para melhor atendê-los. De segunda a sábado, loja 1, na rua Manuel Eugênio dos Santos, número 8, no Jardim Itamaraty, e loja 2, na Avenida Esperança, 556, no Parque Esperança 3. Peça também pelo 3713-2495 ou WhatsApp 999038343. Prado Supermercado, tradição em oferecer o melhor para a sua família. Uma aposta da cidade de Varginha acertou a quina da Mega Sena e ganhou quase R$100 mil. O concurso 3018 foi realizado neste fim de semana. Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta ganhou a quantia de R$ 99.931,22. E em Pouso Alegre, um bolão ganhou a quantia de R$ 49.965,60. Ainda no sul de Minas, 2 apostas de Andradas acertaram a quadra e ganharam a quantia de aproximadamente R$ 800. O mesmo valor saiu para 3 apostas aqui de Poços de Caldas. Ninguém acertou as 6 dezenas sorteadas e a estimativa de prêmio para o sorteio que será realizado nesta terça-feira é de R$10 milhões. 2 homens foram detidos pela Guarda Civil Municipal de Espírito Santo do Pinhal na madrugada deste domingo, suspeitos de vandalizar um veículo estacionado na cidade. A vítima relatou que, ao deixar o local onde estava hospedada, encontrou o carro com o vidro traseiro quebrado e uma das portas amassada. De acordo com a Guarda Civil Municipal, imagens de câmeras de monitoramento registraram a ação dos suspeitos, permitindo a identificação dos envolvidos. Com base nas informações, uma equipe iniciou buscas pela região e localizou os 2 indivíduos apontados como autores do dano. Os suspeitos foram detidos e encaminhados, juntamente com a vítima, para a Polícia Judiciária da cidade de São João da Boa Vista. E vamos de recado aqui no Jornal da Plan. Pode chamar todo mundo para torcer junto, porque onde tem torcida tem Claro Multi. A melhor conexão na fibra e no 5G, com um monte de vantagens para você. Por apenas R$ 109,90 por mês,
Por 6 meses, você tem a nova geração da fibra. São 600 megas com Globoplay incluso, para todo mundo torcer muito de qualquer lugar da casa, ao mesmo tempo, sem travar, e tem mais. 60 gigas para usar como quiser no Claro Pós, com o 5G mais rápido do Brasil. Eu vou até repetir, para quem estava na torcida por uma oferta incrível. Tudo isso por R$ 109,90 por mês, por 6 meses. É o melhor conteúdo, com a melhor conexão, jogando no mesmo time. Então pode chamar para a torcida o grupo da família, dos amigos, do trabalho, do prédio, porque onde tem torcida, tem Claro. Vá até uma loja ou assine pelo site claro.com.br/torcida. Consulte as condições de aquisição. E agora a gente fala de eleições, porque, de acordo com o ex-ministro do Turismo, Valfrido dos Mares Guia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve anunciar em até 10 dias o candidato que receberá o seu apoio para o governo aqui do estado de Minas Gerais. Essa definição ela ocorre em um momento de incerteza no estado, provocado pela desistência do senador Rodrigo Pacheco e por divergências sobre a escolha entre um nome próprio ou uma coligação. Valfrido revelou em uma entrevista que a lista de alternativas se resume a Gabriel Azevedo, do MDB, Jarbas Soares Júnior e Marília Campos. No entanto, a ex-prefeita de Contagem indicou que prefere não concorrer ao executivo estadual, concentrando as suas intenções em uma futura disputa por uma vaga no Senado. O ex-ministro, que atua como mediador político de Lula no território mineiro, explicou que as opções foram reduzidas após a avaliação de sondagens eleitorais e rodadas de diálogo com os envolvidos. Ele reforçou que a palavra final sobre o escolhido pertence unicamente ao chefe do Executivo Federal. Durante o evento, Conexão Empresarial em Ouro Preto, Valfrido esteve reunido por 6 horas com Gabriel Azevedo, pré-candidato pelo MDB. Logo após a conversa, ele reportou o cenário a Lula, ao presidente nacional do PT, Edinho Silva, e ao vice-presidente Geraldo Alckmin, apontando o MDBista como uma alternativa competitiva para representar o governo federal em Minas. Ao justificar a presença de Jarbas Soares entre os cotados, o articulador ressaltou a sua gestão e relevância no Ministério Público Mineiro. Em relação a Marília Campos, ele ponderou que a viabilidade do seu nome está atrelada à disposição da própria petista em aceitar a missão. Esse impasse reflete os debates no PT entre ter um representante próprio ou integrar a chapa de outra sigla. A legenda ela condiciona o fechamento de alianças, inclusive com o MDB, aos números das pesquisas de intenção de voto encomendadas para este mês. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, manteve a suspensão do comércio, distribuição e uso de lotes específicos de produtos IP. Os detalhes com a nossa repórter Aline Rodrigues. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, manteve a suspensão da venda, distribuição e uso de lotes específicos de produtos da IP. A medida atinge alguns desinfetantes, detergentes lava-louças e lava-roupas líquidos fabricados antes de março e abril deste ano, dependendo da linha do produto. Segundo a agência, a decisão foi tomada após uma inspeção sanitária realizada na unidade de produção da empresa, onde foram identificadas irregularidades relacionadas aos processos de fabricação. A Anvisa informou que os produtos fabricados após as datas estabelecidas passaram por análise e apresentaram resultados satisfatórios. Por isso, a restrição foi mantida apenas para os lotes mais antigos. A orientação é para que os consumidores verifiquem o número do lote impresso nas embalagens dos produtos. Os itens afetados são aqueles com final de número 1 e fabricados dentro dos períodos informados pela agência reguladora. O caso começou em maio, quando mais de 100 lotes do produto da marca tiveram a comercialização suspensa. Na época, a fiscalização apontou dezenas de irregularidades sanitárias e risco de contaminação microbiológica durante o processo de fabricação. Aline Rodrigues, para a Plan. A gente prossegue com o Jornal da Plan porque a Unifal, aqui em Poços de Caldas, promoveu na última sexta-feira uma ação pela campanha Junho Vermelho com os alunos da universidade. Os detalhes na reportagem.
Em meio à campanha Junho Vermelho, estudantes da Universidade Federal de Alfenas, campus Poços de Caldas, participaram nesta sexta-feira de uma mobilização solidária para incentivar a doação de sangue. A ação faz parte de um projeto de extensão da universidade e busca conscientizar a comunidade acadêmica sobre a importância desse gesto que pode salvar vidas. Esse é um projeto de extensão que já vem sido aplicado há um tempo, tem dado muito certo, e eu faço parte, eu colaboro, então de tempos em tempos eu trago alunos e para ajudarem, né? É um gesto que ajuda a salvar vidas, e aí nessa época ainda é mais difícil conseguir um número bom de doadores, o nível de estoque fica baixo. Então a gente tenta fazer ações de tempos em tempos com os alunos da Unifal para trazerem, né, alunos e também conscientizá-los a serem doadores, né? Doarem sempre e ajudar a salvar muitas vidas. E a gente está agora num mês que é o Junho Vermelho, que é um mês de conscientização. A gente tem visto bastante campanha nas redes sociais, nas mídias, enfim. E aí é para reforçar, né, esse pedido aí à comunidade para ajudar, virem, né, é um gesto muito bonito e que ajuda a salvar muitas vidas. A iniciativa acontece em um momento de atenção para os estoques de sangue da Fundação Hemominas. Segundo o órgão, os tipos sanguíneos O positivo, O negativo e A positivo estão em nível crítico e precisam de doações urgentes. Já os tipos A negativo, B positivo, B negativo e AB negativo estão em estado de alerta. É minha primeira vez, sim. Na verdade, eu sempre tive receio. A gente veio aqui no começo do ano, né, para conhecer o centro. Eu ia doar, mas eu tinha medo. Eu nunca gostei muito de agulha, assim. Só que aí o meu pai era doador, aí a Thaís incentivando, aí meu pai falou, não, vai sim, os amigos também auxiliando. Aí eu fui e é totalmente tranquilo. A experiência aqui foi muito de boa. As moças que tiraram o sangue, mão de pena, assim, não sentiu nada, tranquilinho. Pretende ser um doador fixo? Acho que sim, provavelmente. Acho que eu vou vir sempre que der, né? Tem um prazozinho, assim, esperar o prazo e sempre que der eu vou vir sim. Além de contribuir para salvar vidas, a doação de sangue é um processo rápido e seguro. Cada bolsa coletada pode beneficiar mais de uma pessoa, já que os componentes sanguíneos são utilizados em diferentes tratamentos. No momento, a gente está embaixo do tipo O negativo e O positivo. E a gente tem que lembrar, né, que o sangue não é igual um medicamento que você vai na farmácia e compra, não pode ser fabricado. Quem depende do sangue depende exclusivamente de alguém que veio até a unidade, disponibilizou um pouquinho do seu tempo e veio fazer uma doação. Essa parceria entre a Hemominas e a universidade é muito importante porque ela traz os alunos para essa causa tão importante que é a doação de sangue, né? Cada pessoa conscientizada pode vir a ser um doador regular, ajudando assim alimentando assim os nossos estoques. Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos, com mais de 50 quilos, em boas condições de saúde e portando documento oficial com foto. A unidade da Fundação Hemominas em Poços de Caldas realiza atendimento para doação de sangue nos seguintes horários: segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 11h30 da manhã. Nas terças-feiras, o atendimento acontece a partir das 18 horas até as 9 horas da noite e no segundo e quarto sábado de cada mês. As doações são realizadas mediante agendamento pelo site da Fundação Hemominas ou pelo aplicativo MG Cidadão. E atenção, Poços de Caldas, e se você quer mais disposição, fortalecer a imunidade e cuidar melhor da sua saúde, a Droga Centro tem a solução para você. Chegaram na Droga Centro as vitaminas Neoquímica com opções para todas as necessidades. Vitamina Sênior Mais, especial para quem tem mais de 50 anos, ajuda na saúde dos ossos, da memória e no fortalecimento da imunidade. Vitamina Homem Mais Energia, disposição e suporte para o dia a dia corrido, ajudando no desempenho físico e mental. E Vitamina Mulher, cuidado completo com vitaminas e minerais que auxiliam na imunidade, pele, cabelo e bem-estar. E sabe o melhor? Toda essa linha com preço especial, apenas R$ 13,99 cada. É mais saúde, mais energia e mais qualidade de vida por um preço que cabe no seu bolso. Passe agora na Droga Centro mais próxima. Droga Centro. Lá você encontra atendimento de excelência e qualidade.
E um homem de 34 anos foi preso por posse ilegal de arma de fogo durante uma operação da Polícia Militar realizada neste domingo em Andradas. Segundo a PM, após denúncias de que o suspeito estaria negociando uma arma de fogo na cidade, equipes policiais foram até a região da Vargem do Rigoni, onde localizaram um homem. Durante buscas na residência, os militares apreenderam uma espingarda calibre 36 com 3 munições intactas, uma espingarda, polveira e um porta-cartuchos de couro. O suspeito foi encaminhado à Santa Casa para atendimento de praxe e em seguida levado para a delegacia de plantão aqui em Poços de Caldas, com o material apreendido. Mais um intervalo aqui no Jornal da Plan. Daqui a pouco a gente tá de volta. Bateu aquela fome de comer uma pizza caseira deliciosa, mas está com preguiça de sair de casa? Então relaxa, que a solução está no seu celular. O Gilbertinho Pizzaria e Bar leva até você pizzas irresistíveis, feitas com massa de longa fermentação, ingredientes selecionados e muito, mas muito sabor mesmo. Peça agora pelo telefone WhatsApp 3721-7854. Então bateu fome? Nem pensa duas vezes. Chama o delivery do Gilbertinho e transforma sua noite em um momento delicioso. E a Arena Artipel continua a todo vapor aqui na Avenida Francisco Salles. E são inúmeras opções de produtos para você colecionar nesse momento tão importante, porque o Hexa vem, hein? Essa daqui é a caixa mais requisitada, porque tem nada mais, nada menos que o álbum de ouro. E não para por aí, tá? Também tem figurinhas que já vem junto. Várias opções de kits colecionáveis de álbum, figurinha e tem a caixinha de brinde. Caixinha para guardar as figurinhas que cabem até 500 unidades. E também tem carmédio surpresa. E aí, qual será que é o sabor do batom que você vai tirar? E se tiver faltando alguma figurinha que você não encontra, pode vir aqui também que nós temos todas para vender avulsa. Então eu te convido a entrar nesse mundo da Copa do Mundo com a Artipel nas duas lojas, Rua Rio de Janeiro, Rua Assis e também na Arena, na Avenida Francisco Salles. Jornal da Plan de volta para a sua parte final nesta segunda-feira, dia 15 de junho. Antes, recado, porque o Hospital Veterinário Clinicão atende 24 horas por dia para oferecer o cuidado e carinho que o seu pet precisa e merece. Por isso, não esqueça, precisou de atendimento para o seu cão ou seu gatinho? Venha para o Clinicão. O Hospital Clinicão é completo e todos os dias oferece consultas, exames laboratoriais e de imagem, vacinas, cirurgias e um time de veterinários especialistas nas áreas de cardiologia, dermatologia, endocrinologia, felinos, nutrição, fisioterapia, oncologia, ortopedia e muito mais. Além disso, você conta com uma farmácia completa e também o nosso banho e tosa com agendamento prévio. Clinicão, aberto 24 horas, todos os dias. Para mais informações, ligue ou entre em contato pelo nosso WhatsApp no número 3721-3271. Clinicão, há mais de 20 anos cuidando de quem você tanto ama. A gente confere agora a previsão do tempo para esta terça-feira. Nesta terça-feira, em Poços de Caldas, o tempo será nublado com chuva de manhã e à tarde, com umidade relativa do ar variando entre 69% e 100%. A temperatura mínima será de 14 graus e a máxima de 20 graus. Em Caldas, a mínima será de 13 e a máxima de 20 graus. A umidade relativa do ar fica entre 67% e 100%. E o dia será de sol com algumas nuvens e chuva passageira. Já em Botelhos, o dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado, com temperatura mínima de 14 graus e máxima de 22 graus. A umidade relativa do ar varia entre 64% e 100%. Essa é a última semana do outono. O solstício de inverno, que é o início oficial do inverno, acontece no dia 21 de junho, às 5h24 da manhã, pelo horário de Brasília. No Sudeste, ou seja, também aqui em Poços de Caldas, a semana começa e termina com chuva e frente fria. Os detalhes no Boletim Climatempo.
Oi pessoal, tudo bem? Bom dia. Vamos saber os destaques do tempo na última semana do outono. O solstício de inverno acontece no dia 21 de junho, às 5 horas e 24 minutos pelo horário de Brasília. Na maioria das áreas do norte e do nordeste, é uma semana até com predomínio de sol. No nordeste, a chuva fica concentrada na costa leste. Lá na região sudeste do Brasil tem a passagem de uma frente fria que ainda dá um pouco de chuva em todos os estados, segunda e terça-feira. No sul do Brasil, a semana começando gelada, temperaturas bem baixinhas aí logo na madrugada e ao amanhecer. Mas aí, entre quinta e sexta-feira, tem a formação de uma nova frente fria com um ciclone extratropical e aí tem risco de ventania, chuva forte. Essa frente fria vai dar chuva para São Paulo e Mato Grosso do Sul na sexta-feira. Então, a semana está começando aí com frente fria no sudeste e termina também com frente fria. Tudo isso você vai encontrar no site da Climatempo ao longo dessa semana. Hora do quadro Esporte por Esporte com Lucas Bernardes. Muito boa noite a todos, começando mais um Esporte por Esporte aqui na Plan. Começando pela Caldense, que jogou em Patrocínio na manhã deste domingo, onde encarou o Patrocinense pela terceira rodada do Campeonato Mineiro Módulo 2 2026. A veterana saiu atrás no placar, mas conseguiu buscar um empate em 1-1 já nos acréscimos. O gol da veterana foi marcado pelo zagueiro Julian, que já havia feito o gol da vitória contra o Boa Esporte. Com o resultado, a equipe alviverde somou um importante ponto fora de casa, em vista que agora tem 2 compromissos no Ronaldão. Foi a 4 pontos na tabela e ocupa a 4ª colocação. O Verdão volta a campo já na quarta-feira, às 7 horas da noite, contra o Guarani de Divinópolis no Ronaldão. Pelo grupo da Caldense, no sábado, o Guarani venceu o Mamoré por 2-1 e ontem o Boa Esporte fez 2-0 no Uberaba. O grupo A segue muito equilibrado, com o Uberaba na liderança e Boa Esporte em segundo lugar, ambos com 6 pontos, Patrocinense está em terceiro e a Caldense em quarto, com 4 pontos cada, Mamoré tem 3 pontos e o lanterna do grupo hoje é o Guarani, que também tem 3 pontos. Ainda em Poços, o torneio Master mais 40 começou no domingo com 3 jogos bastante equilibrados. No primeiro, no Córrego Dantas, Curimbaba venceu o Cocal por 3-2. Já o Grêmio e o Santo André empataram em 1-1 no Bandolão e Boa Vista dos Matos perdeu para o Bandeira do Sul por 3-2 no Córrego Dantas. Ao todo, 16 times estão competindo, divididos em 4 grupos. As próximas partidas acontecem no domingo, dia 21, a partir das 8h15 da manhã. Agora vamos falar de seleção brasileira, que estreou no último sábado na Copa do Mundo, empatando por 1-1 com o Marrocos. A partida foi no estádio de Nova Jersey, que recebeu mais de 80 mil torcedores. Os 2 gols da partida saíram no primeiro tempo e foram os marroquinos que saíram na frente com o centroavante Saibari, mas Vini Júnior marcou um golaço e deixou tudo igual para o Brasil. Para o principal desafio do Grupo C, contra o atual 4º colocado da última Copa, o técnico Carlo Ancelotti trouxe algumas surpresas na escalação. Ibañez e Douglas Santos nas laterais e Igor Thiago comandando o ataque ao lado do Vinícius Júnior e do Rafinha. Com um empate na estreia, o Brasil soma seu primeiro e único ponto até aqui no Grupo C da Copa. O Brasil volta a campo pelo Grupo C na próxima sexta-feira, às 9h30 da noite, quando enfrenta o Haiti na Filadélfia. A seleção fecha a fase de grupos no dia 24 de junho, uma quarta-feira, às 7 horas da noite, em Miami contra a Escócia. No outro jogo do grupo do Brasil, a Escócia venceu o Haiti por 1-0 e está momentaneamente na liderança do grupo. E a Copa do Mundo segue com jogos todos os dias. Hoje, no horário do almoço, a Espanha empatou 100 gols com a seleção de Cabo Verde. Tivemos também Bélgica e Egito. Às 19 horas começou Arábia Saudita e Uruguai e às 10 horas da noite tem Irã e Nova Zelândia fechando o dia. E esse foi o Esporte por Esporte desta segunda-feira. Amanhã eu volto com mais atualizações esportivas aqui na Plan. E antes da gente encerrar,
tem recado aqui no Jornal da Plan, porque o restaurante Iê está pronto para te receber de segunda a sábado, das 11 da manhã às 3 da tarde, com as delícias das comidas japonesa, chinesa e da nossa gastronomia brasileira. Desfrute de uma deliciosa refeição em um ambiente super aconchegante com o estilo típico da Ásia. Escolha o seu prato personalizado em nosso buffet, repleto de variedades em pratos quentes, frios e saladas, preparados com muito carinho e ingredientes selecionados. O Iê fica na Rua Rio de Janeiro 331, no centro de Poços de Caldas, ou entre em contato pelo 37229135. Siga nas redes sociais Restaurante Iê Poços e fique por dentro das novidades. Iê, aberto de segunda a sábado, tornando a sua vida mais saborosa. E chegou ao fim mais uma edição do Jornal da Plan. Você pode conferir todas as matérias que foram ao ar hoje aqui no Jornal da Plan e também que são exibidas nos outros programas pelas nossas redes sociais, facebook.com/tvplanweb, Instagram, @tvplanpc, youtube.com/tvplanhd. Uma boa noite para você. Eu volto amanhã, às 7 da manhã, no Jornal da Manhã da Jovem Pan Poços. Na sequência, você fica com a terceira edição do Plan News e a reprise de hoje do Jornal da Manhã. Até amanhã.